Só uma nova conversão pode transformá-los e levá-los a abandonar essas falsas ideias. Pois é exatamente o que elas são, segundo me foi revelado. Apegam-se a elas como quem está afogando se apega a um salva-vidas, para evitar que sucumbam e naufraguem na fé. Cristo me deu estas palavras a serem proferidas. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por conseguinte, todos os que têm correta compreensão deste assunto devem deixar de lado seu espírito polêmico e buscar o Senhor de todo o coração. Então acharão a Cristo e poderão dar um caráter distinto à sua experiência religiosa. Devem manter este assunto, a simplicidade da verdadeira piedade, distintamente perante as pessoas em todo o sermão. Isto impressionará o coração de toda alma faminta e sedenta, que almeja desfrutar a segurança de esperança e fé e de perfeita confiança em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Torne-se distinto e claro o assunto de que não é possível efetuar coisa alguma em nossa posição diante de Deus ou no dom de Deus para nós por meio do mérito de seres criados. Se a fé e as obras adquirissem o dom da salvação para alguém, o Criador estaria em obrigação para com a criatura. Eis aqui uma oportunidade para a falsidade ser aceita como verdade. Se alguém pode merecer a salvação por alguma coisa que ele faça, encontra-se, então, na mesma posição que os católicos para fazer penitência por seus pecados. A salvação, nesse caso, consiste, em parte, numa dívida que pode ser ganha como salário. Se o homem não pode, por qualquer de suas boas obras, merecer a salvação, então ela tem de ser inteiramente pela graça, recebida pelo homem como pecador, porque ele aceita Jesus e crê nele. Ela é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia. E toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído, em suas boas obras, jamais poderão obter a vida eterna para ele. A luz que me foi dada por Deus coloca este importante assunto acima de qualquer dúvida em minha mente. A justificação é inteiramente de graça, não sendo obtida por nenhuma obra que o homem caído possa efetuar. Em linhas claras foi-me apresentado o assunto de que se o rico possui dinheiro e propriedades e faz uma oferta dos mesmos ao Senhor, surgem falsas ideias para arruinar a oferta com o pensamento de que ele mereceu o favor de Deus e de que o Senhor está sob a obrigação para com ele de considerá-lo com especial favor por causa dessa dádiva. Tem havido muito pouca instrução em linhas claras sobre este ponto. O Senhor emprestou ao homem em custódia os seus próprios bens, meios que ele requer sejam devolvidos a ele quando sua providência o indicar e a edificação de sua causa o exigir. O Senhor deu o intelecto. Ele deu a saúde e a habilidade de obter lucros terrenos. Criou as coisas da terra. Manifesta seu poder divino para desenvolver todas as suas riquezas. Elas são os frutos provenientes de sua própria lavoura. Ele deu o sol, as nuvens, as pancadas de chuva, para fazer com que a vegetação floresça. Como servos empregados por Deus, colheste sua messe, a fim de usar de maneira econômica o que vossa necessidade requeriam e deixar o restante à disposição de Deus. Podeis dizer com Davi: porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Assim, a satisfação do mérito da criatura não pode consistir em restituir ao Senhor o que lhe pertence, pois isto sempre foi sua própria propriedade a ser usada como ele, em sua providência, determinar. Pela rebelião e apostasia, o homem perdeu o favor de Deus. Não os seus direitos, pois ele só teria valor se fosse revestido do amado Filho de Deus. Este ponto precisa ser compreendido. Ele perdeu os privilégios que Deus, em sua misericórdia, lhe concedera como dom gratuito, como tesouro em custódia, a ser usado para promover sua causa e sua glória, e para favorecer os seres criados por ele. No momento em que a obra das mãos de Deus recusou obedecer às leis do reino de Deus, nesse próprio instante, ele se tornou desleal ao governo de Deus e se fez inteiramente indigno de todas as bênçãos com as quais Deus o havia favorecido. Esta foi a posição da raça humana depois que o homem se divorciou de Deus pela transgressão. Então, ele não tinha mais direito a uma inspiração de ar,
a um raio da luz do sol ou a uma partícula de alimento. E a razão de o homem não ter sido destruído era que Deus o amou de tal maneira que deu seu Filho amado para que sofresse a penalidade da transgressão dele. Cristo se prontificou a tornar-se o penhor e substituto do homem, para que este, por meio de graça sem igual, tivesse outra prova, uma segunda oportunidade, tendo a experiência de Adão e Eva como advertência para não transgredir a lei de Deus como eles o fizeram. E visto que o homem desfruta as bênçãos de Deus na dádiva da luz do sol e na dádiva do alimento, deve ele inclinar-se diante de Deus em grato reconhecimento de que todas as coisas provêm dele. Tudo que lhe é prestado como retribuição é somente o que lhe pertence por ser o doador. O homem quebrou a lei de Deus, e por intermédio do Redentor foram feitas novas e recentes promessas numa base diferente. Todas as bênçãos precisam vir por meio de um mediador. Agora, todo membro da família humana está inteiramente entregue nas mãos de Cristo, e tudo que possuímos, quer seja o dom de dinheiro, de casas, de terras, de faculdades de raciocínio, de força física ou de talentos intelectuais, nesta vida presente e as bênçãos da vida futura, é colocado em nosso poder como tesouros de Deus a serem aplicados fielmente para benefício do homem. Todo dom é assinalado pela cruz e traz a imagem e a inscrição de Jesus Cristo. Todas as coisas provêm de Deus. Desde os menores benefícios até a maior bênção, tudo flui através do único conduto. Uma mediação sobre-humana, salpicada com um sangue, cujo valor é inestimável, porque era a vida de Deus em seu Filho. Ora, nenhuma alma pode dar alguma coisa a Deus que já não seja dele. Tende isto em mente. Tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Deve ser mantido diante do povo, aonde quer que formos, que não possuímos nada, nem podemos oferecer coisa alguma, em valor, em obra, em fé, que primeiro não tenhamos recebido de Deus e sobre que ele não possa colocar a mão em qualquer tempo e dizer: eles são meus, dons, bênçãos e talentos que eu vos confiei, não para vos enriquecerdes, mas para sábio desenvolvimento em benefício do mundo. A criação pertence a Deus. Se abandonasse o homem, o Senhor poderia deter-lhe imediatamente a respiração. Tudo que ele é e tudo que ele possui pertence a Deus. O mundo inteiro é de Deus. A casa dos homens, suas aquisições pessoais, tudo que é valioso ou brilhante é a própria dotação de Deus. Tudo isto é sua dádiva para ser devolvida a Deus para ajudar a cultivar o coração humano. As ofertas mais esplêndidas podem ser colocadas sobre o altar de Deus, e os homens enaltecerão, exaltarão e louvarão o doador por sua liberalidade. Em que? Tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14. Nenhuma obra do homem pode fazer com que mereça o amor perdoador de Deus. Mas o amor de Deus, imbuindo a alma, o levará a efetuar as coisas que sempre foram requeridas por Deus e que o homem deve realizar com prazer. Ele só efetuou o que o dever sempre requereu dele. Os anjos de Deus no céu que nunca caíram fazem continuamente a sua vontade. Em tudo que eles fazem no seu laborioso encargo de misericórdia para nosso mundo, amparando, guiando e guardando a obra das mãos de Deus através dos séculos, tanto os justos como os injustos, eles podem dizer verdadeiramente: tudo é teu, das tuas mãos tu damos. Oxalá a imaginação pudesse compreendê-lo e demorar-se sobre o esplêndido e glorioso serviço dos anjos de Deus e dos conflitos em que se empenham em favor dos homens, para os proteger, guiar e conquistar, e para desviá-los das ciladas de Satanás. Quão diferente seria a conduta e o sentimento religioso! Poderão ser travadas discussões por seres humanos que defendem ardorosamente o mérito das criaturas e por todo o homem que luta pela supremacia, mas eles simplesmente não sabem que durante todo esse tempo, em princípio e caráter, estão deturpando a verdade como ela é em Jesus. Encontram-se num nevoeiro de perplexidade. Necessitam do divino amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo. Necessitam das vestiduras brancas do puro caráter de Cristo, e necessitam também do colírio celestial,
para que possam discernir com assombro a completa desvalia do mérito das criaturas para ganhar a recompensa da vida eterna. Pode haver fervorosa labuta e intensa afeição, elevada e nobre consecução intelectual, amplitude de compreensão e a maior humilhação, que sejam depositados aos pés de nosso Redentor. Mas não há nisso nem um pouquinho mais do que a graça e o talento originalmente dados por Deus.